Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo e que ativem o sininho para as notificações. A palavra nos diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo de número 57, no verso de número 10. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscava achaste, por isso não adoeces. Meus irmãos, a Bíblia nos fala acerca da história de Israel, e se formos olhar para desde o início, quando ali a família de Jacó foi levada até o Egito por José, e ali durante aqueles mais de 450 anos que passaram no Egito, eles se transformaram de pouco mais de 70 pessoas, de uma família, em um povo, em uma nação. Aquele povo ele foi forjado numa terra estrangeira e passou a viver ali durante muitos anos como escravo. Mas foram conduzidos ao deserto e por intermédio de Moisés, e o Senhor ali os guiando com uma coluna de fogo e a nuvem. E durante 40 anos viveram o período do deserto. Com Josué tomaram posse da terra prometida, com os juízes se estabeleceram nessa terra, com Samuel, Saul, Davi, iniciou-se ali o período dos reis. Salomão, eles tiveram seu auge, onde Deus ele operou e prosperou a terra. Porém, depois com Roboão e Jeroboão, o reino foi dividido em dois reinos. Vieram dezenas de reis, do reino do norte, do reino do sul, e Israel, Judá, Israel, Benjamim, se desviaram do Senhor. Vieram cativeiros, povos estrangeiros dominaram a terra, os levaram cativos, destruíram o templo do Senhor, arruinaram a cidade de Jerusalém, o lugar sagrado do Senhor. E quando Isaías ele menciona nesse texto, na tua comprida viagem te cansaste, tudo isso vem à tona, toda essa trajetória do povo de Israel até aquele momento. Isaías viveu no período cronológico ali do rei Uzias, por volta desse tempo, do rei Ezequias, essa transição de reinos, mas de reis até de certa forma bons, reis de Judá que foram reis que se voltaram ao Senhor, tiveram seus erros, mas também tiveram seus acertos diante de Deus. Mas quando o texto ele menciona uma comprida jornada, nos recordamos da nossa jornada, lembramos da nossa caminhada, que, é claro, ela varia de acordo com cada um, né, com cada história. Alguns estão numa jornada de dias, outros de semanas, outros de meses e alguns até de anos. São compridas viagens. E o texto ele diz, na tua comprida viagem te cansaste. E é normal, nós nos cansamos. Nós pensamos em desistir, em largar tudo, em deixar os sonhos de lado, aquilo que tanto esperamos no Senhor. É normal cansar. É uma coisa comum ao ser humano. Mas o texto ele segue dizendo, mas não dizes, não há esperança. E parece ser contraditório, porque se a pessoa ela se cansa, se a pessoa chega a um estado de esgotamento, onde as suas forças se vão e ela já não consegue mais prosseguir, obviamente o que acaba acontecendo consequentemente, né, é a desesperança. Mas o texto ele vai contra isso. Ele diz, mas não dizes, não há esperança. Mas por que a pessoa ela pode se cansar e ainda continuar crendo, continuar esperando? O texto ele continua dizendo, porque o que buscava achastes, por isso não adoeces. E o que nós buscamos? É claro que quando olhamos a nossa situação, nós falamos, olha, buscamos a restauração. Essa é a nossa busca. Essa é a busca sim. Essa é a busca do nosso ser natural. Essa é a busca da nossa carne. Essa é a busca do nosso homem comum. Mas a busca da nossa alma, a verdadeira busca. Porque o homem, a alma do homem, ela tem sede do Deus vivo, diz a palavra. A busca do homem é para que Deus ele preencha o vazio que há dentro do seu coração. O vazio existencial da ausência de Deus.
Então essa é a eterna busca do homem e a verdadeira busca do homem. Quando nós fomos levados ao deserto, quando nós caminhamos nessa jornada, nessa comprida viagem, começamos a caminhar, nós percebemos que a nossa busca, né, a primeira busca, a inicial, ela era irrelevante perto da principal busca, que era o desejo de estar perto do nosso Criador, de se relacionar com Ele, de ter com Ele intimidade. Por isso o texto diz: tu te cansaste, mas tu não dizes, não há esperança. Porque o que você buscava, a sua alma buscava, você achou, porque é Deus. O que nós buscávamos, que é o Senhor, nós achamos. Nós encontramos nele o refrigério. Nós encontramos nele a plenitude e a satisfação para a nossa vida, independentemente de cônjuge. E isso independe de qualquer outra pessoa. E o texto segue dizendo: por isso não adoece. O que vem a ser essa doença? É a doença da alma, a doença do pecado. Porque o pecado, o fim dele é a morte. Mas uma alma doente é uma alma pecadora, uma alma que teve a sua relação com Deus rompida. Então, o texto ele diz: quando encontramos o Senhor, quando nós achamos aquilo que a nossa alma buscava, desejava, que é Deus, nós não adoecemos no pecado. O efeito do pecado, ele já não traz mais dano nenhum para nós. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E todo o nosso pecado, dia após dia, é perdoado. Por essa razão que o texto diz: por isso não adoece. O que nós buscávamos, nós temos achado em Deus. É claro, irmãos, que a nossa jornada ela tem um fim. A nossa jornada ela tem um início, tem um meio e tem um fim. E Deus ele há de nos conceder mais. Ele há de conceder aquilo que são as coisas naturais. A restauração é uma consequência. Porém, encontrar o Senhor no meio dessa jornada, esse sim é o maior galardão que podemos ter. O Senhor ele se oculta do homem quando o homem transgride. E, naturalmente, Deus ele é muito de reagir às nossas atitudes. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 54, no verso 7, diz assim: por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira eu escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o teu Redentor. Porque nós chegamos ao deserto? Porque nós caímos, e muitos pensam que caíram de paraquedas, né? Sem que tivesse culpa nenhuma. Mas na verdade todos nós temos. Porque nós entramos no deserto. Por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti. Deus esconde a face por conta dos nossos pecados. Deus ele cerra os céus. Ele se esconde de nós devido às nossas falhas. Quando nós observamos o Senhor Jesus na cruz do Calvário, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não era o pecado de Jesus que fez com que Deus ele não olhasse para o seu filho. Foi o pecado que Jesus conduzia sobre ele naquele momento. Era o meu pecado, era o teu pecado, era o nosso pecado, era o pecado de toda a humanidade. E o pecado do homem, ele é tão agressivo, ele é tão evasivo e ele exala um cheiro tão ruim para Deus que Deus ele se esconde. Deus ele não olha, Deus ele vira o seu rosto. E no momento em que ele viu, em que Jesus ali, como o Cordeiro de Deus, levou sobre ele todas as nossas iniquidades, o Pai ele virou o rosto. E o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nos distanciamos do Senhor, Deus ele esconde o rosto de nós. Mas quando nós nos voltamos a Ele, Ele nos recolhe, a sua misericórdia nos alcança e Ele se reconcilia conosco. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.